Olá, dando continuidade ao nosso curso, a gente vai trabalhar a regra de três composta, tá ok? Ela é uma parte muito importante e ela não difere da regra de três simples, tá bom? Cabe ressaltar aqui que a regra de três composta, ela funciona de uma forma semelhante à regra de três simples, mas o que difere ela da regra de três simples é a quantidade de grandezas trabalhadas. Na regra de três simples, você trabalhava com duas grandezas. Aqui a gente vai trabalhar com três grandezas ou mais que três grandezas, ok? Ela é um conteúdo que você tem que realmente estudar ele através de exercício, exemplo, porque ele não se aprende na teoria, tá bom? Vamos lá, vou ler a definição aqui para vocês. Trabalha-se de uma forma semelhante à regra de três simples. Todavia, são levadas mais de duas grandezas em consideração. Foi o que eu acabei de falar. Vamos lá, dar o primeiro exemplo nosso. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o número de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Bom, eu vou adaptar aqui, vou extrair os dados aqui para vocês, né? Vocês podem ver que vocês estão trabalhando aqui com a grandeza funcionário. Uma confecção possuía 36 funcionários. Então vamos organizar isso. Vamos lá. Vamos construir uma tabelinha aqui. A gente tinha os nossos funcionários, tá ok? Grandeza funcionários, né? 5.400 camisetas. A gente quer saber quantas camisetas eram ou serão produzidas. Ou seja, a gente está trabalhando com a grandeza camiseta. Por dia, com a jornada de trabalho diária. Vamos colocar hora por dia, é a outra grandeza. Entretanto, com o lançamento da nova coleção, nova campanha de marketing, número de encomendas, tal. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o número de funcionários para 96, ainda assim a carga horária de trabalho. Então vamos ver. Ele falou da grandeza funcionário, ele falou da grandeza camiseta, ele falou de jornada de trabalho diário, número de encomendas de forma acentuada, aumentando a demanda diária para mim. Vamos lá. Então ele só colocou funcionário, camiseta e hora por dia. Eu reli de novo para ver se tinha mais algum dado faltando, mas não tinha. Então, primeiramente, essa empresa ela tinha 36 funcionários, tá ok? Ela produzia 5.400 camisas, tá ok? Com uma carga diária de 6 horas de trabalho. Só que como ele falou aqui, entretanto, com o lançamento da nova coleção e uma campanha de marketing, blá 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 blá, o número da demanda aumentou para 21.600. Ou seja, de 5.400 camisas, você passou a produzir 21.600 camisas. Quantidade de funcionário, grandeza funcionário, ela aumentou, foi para 96. Tá ok? Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Ou seja, a quantidade de trabalhos por dia, de horas trabalhadas por dia, é o que a gente quer descobrir. É o nosso X. Bom, a gente tinha uma condição que era essa aqui. 36 funcionários, produziam 5.400 camisas, trabalhando 6 horas por dia. Essa primeira grandeza, esses dados que a gente está trabalhando, são as nossas grandezas antes da divulgação do projeto. Depois a gente passou para uma nova condição, que foi o quadro de funcionário ter subido para 96, o número de camisas ter aumentado para 21.600 e isso acarretou uma mudança de horário, X. Ou seja, isso aqui foi o nosso depois. Bom, vamos lá.
Vocês lembram que na regra de 3, a primeira coisa que vocês faziam, na regra de 3 simples, era saber se as grandezas eram diretamente ou inversamente proporcionais. Para quem não lembra direito, peço que volte a nossa aula para deixar esse conteúdo mais fresco na nossa cabeça. Quem não entendeu a regra de 3 simples vai ter dificuldade para entender a regra de 3 composta, tá ok? Então vamos lá. Nessas colunas aqui, onde que está a incógnita? O X, ela está no horas por dia trabalhado. Então está no HD. Vamos dizer o seguinte. Se a minha quantidade de horas trabalhada, tá ok? Ela aumentar, o que acontece com o número de camisas? Se eu trabalho mais hora por dia, o número de camisas diminui. Olha, que legal. Mas e agora? O mesmo é válido para a minha quantidade de funcionários? Se eu quero produzir 21.600 camisas e eu aumento a minha quantidade de horas, o que acontece com a minha quantidade de funcionário? Ela tende a diminuir. Ou seja, se essa aqui aumenta e essa aqui aumenta, são grandezas diretamente proporcionais. Se essa grandeza aqui aumenta e essa aqui diminui, ela é uma grandeza inversamente proporcional, ok? Recapitulando, de uma forma rápida aqui, eu isolei onde é que estava a coluna que estava a minha incógnita, e eu testei, aumentando ela, os valores da minha incógnita, o que acontece com essa outra grandeza? Ela aumenta. Camiseta é meu produto final, eu quero gerar 21.600 camisas, por exemplo. Então, se eu aumento essa, a minha quantidade de funcionários ela tende a diminuir para chegar nesse mesmo valor. Tá ok? Então, essa aqui é diretamente proporcional, a quantidade de camisas, e a de funcionários inversamente proporcional. Então, vamos lá, funcionários. Vou colocar aqui destacado, IP, inversamente proporcional. Quantidade de camisas, ela é diretamente proporcional, DP. E essa aqui, aqui a gente tem referência, ela vai ser DP. Vamos lá, montando a nossa equação. Vocês lembram que quando vocês faziam a regra de 3 simples, a gente colocava de um lado um valor, vamos supor aqui A sobre B, igual a um outro valor aqui, seria a nossa outra razão, o C sobre D, por exemplo? Sim. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa, só que como você tem frações a mais, vocês vão multiplicar, tá ok? Então, continuando aqui o nosso exemplo, a gente vai pegar esse 6 sobre x e vai dizer que isso é uma razão. Razão de 6 sobre x. É a nossa incógnita, a gente deixa desse lado. E iguala a nossa outra parte, que vai ser o quê? Quantidade de funcionários, 36 sobre 96, multiplicado pela minha quantidade de camisas, que aqui seria os 5.400 sobre o meu 21.600. Ah, Renato, ok. Mas e agora? O que eu faço sendo que essa grandeza funcionários é inversamente proporcional? A grandeza funcionários, que está aqui, 36 sobre 96, é inversamente proporcional. Então, eu vou inverter o numerador dela com o denominador dela. Só isso. Ok? Então, eu tenho 6 sobre x daquele lado, vou manter ali. Isso vai ficar 6 sobre x. É igual a 96 sobre 36, que multiplica 5.400 sobre 21.600. Tá ok? Vocês viram que isso ficou igual, não mudou praticamente nada. Agora, eu vou simplificar essa fração. Tenho zero de um lado, tenho zero do outro. Corto e corto. Tá ok? 54/216. 54 é divisível por 54. 216 é divisível por 54? Sim. Então, 54 com 54 dá 1. 216 dá 4. Vamos lá. Isso vai ser igual a 6 sobre x, que é igual a 96 sobre 36, que multiplica 1/4. Tá ok? Continuando. 96 é divisível por 4? Sim. Isso aqui é a mesma coisa que 24. Então, aqui corta e esse cara vira 24. Só estou simplificando, tá, pessoal? Se vocês quisessem multiplicar tudo, depois dividir, não teria problema.
Eu só estou mostrando uma forma mais fácil de vocês resolverem isso, que é simplificando as frações. Então, vamos lá. 6 sobre x é igual a 24 sobre 36. 24 multiplica o x, você sabe, né? Tem igualdade de frações, multiplica cruzado. Vai ficar 24x igual a 36 vezes o meu 6, tá ok? O 24 está multiplicando, passa dividindo. Então, o 24 vai dividir essa multiplicação. 36 multiplicando 6. E embaixo, 24. 24 é divisível por 6? Sim. Então, 6 dividido por 6 dá 1. E 24 dividido por 6 dá 4. 36 é divisível por 4? Sim. 36 é 9. Então, nosso resultado final, a quantidade de horas trabalhadas vai se tornar 9 horas. Ok? Vamos lá. Continuando. Exemplo 2. 24 militares fizeram 2/5 de uma determinada missão em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias a obra estará terminada, sabendo que foram dispensados 4 operários e o regime de trabalho diário reduzido em 1 hora? Bom, nesse nosso exemplo 2, a gente sabe que a gente está trabalhando com 4 grandezas, tá ok? Vamos colocar aqui, ó, quantidade de militares. Quantidade da obra, né, acabada, que nesse caso foi 2/5. Um tempo, tá ok? Em dias. E a minha carga horária, que é o quê? Quantidade de horas por dia trabalhado. Bom, vocês viram que num primeiro momento a gente tinha 24 militares. E esses militares, eles concluíram 2/5 da obra. Tá ok? Em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias, né, a obra estará terminada? Então, ele quer saber quantos dias a obra estará terminada. Vamos dizer que essa quantidade de dias é o nosso x, é o que a gente não sabe. Sabemos que foram dispensados 4 operários. Se foram dispensados 4 operários, quantidade de militares se tornou 20. E o regime diário foi reduzido em 1 hora. Ou seja, ao invés de trabalhar 7 horas por dia, eu vou trabalhar 6 horas por dia. Bom, o que significa quando a gente tem uma fração? 2/5, tá ok? Basta lembrar daquela aula nossa de matemática básica, de frações, que vocês vão lembrar. 2/5 para completar o 5, ou seja, para virar o 1, teria que ter o nosso 3/5. Ou seja, 2/5 mais 3/5 é igual a 1, é o nosso todo. Dessa forma, a gente precisa concluir 3/5 dessa obra. Vamos lá. Vamos isolar a nossa quantidade de dias, ou seja, a nossa razão onde está incógnita, e verificar se as outras razões são inversamente ou diretamente proporcional. Aumentando a nossa quantidade de dias, a quantidade de horas por dia tem que aumentar ou diminuir para a nossa obra ser concluída? Elas têm que diminuir. Então, essa aqui é uma grandeza inversamente proporcional, horas por dia. Seta para baixo, apontando para o inferno. Lembrem disso. Quantidade de militares. Se aumenta a quantidade de dias, a quantidade de militares ela tende a diminuir. Okay? Eu coloquei aqui no texto operários e tal. A gente, como tem militares trabalhando, como se eles fossem operários. Tá bom? A obra, quanto mais dias eu tenho, mais obra eu construo. Então, essa aqui é diretamente proporcional. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem essas perguntas que eu faço. Se a quantidade de dias aumenta, a hora por dia ela vai acontecer o quê? Vai diminuir. Okay? Vocês têm que entender que a quantidade de militares e a quantidade de dia, hora por dia, isso aqui faz parte do processo para se chegar ao produto final, que é a obra. Então, vocês têm que trabalharem com a incógnita, né? Aumentar os valores da razão onde está incógnita e analisar o resto. Mas fiquem sempre de olho na obra, tá ok? Pensem isso de uma forma lógica, que você vai ver que fica muito mais fácil de resolucionar esse tipo de problema.
Vamos lá, agora a gente vai montar a nossa equação. Como que ela vai ficar? A gente vai fazer a razão nossa incógnita aqui do lado, né? 10 sobre x é igual. Quanto que deu a nossa quantidade de militares? Razão 24 sobre 20. Multiplicado sobre a razão da obra, que é uma fração sobre a outra. 2/5 sobre 3/5. Multiplicado pela outra razão, que é quanto? 7 sobre 6. Continuando. Quais razões foram inversamente proporcionais? A gente viu que foi a quantidade de militares, essa aqui, e foi a hora por dia trabalhada, que é essa outra. Então, o que a gente vai fazer com elas? Essas razões que deram inversamente proporcionais, a gente vai inverter elas, ok? Para depois multiplicar. Então, a gente vai ter 10 sobre x é igual a 20 sobre 24, que multiplica as frações 2/5 sobre 3/5, que multiplica essa outra fração, invertida também, porque ela é inversamente proporcional. 6 sobre 7. Tá ok? Bom, a gente viu que tem 5 no denominador do numerador e 5 embaixo. Então, o que a gente vai fazer? Vai cortar. Logo, essa fração vai ficar 10 sobre x é igual a 20, que multiplica 2 e multiplica 6, sobre 24, que multiplica 3, que multiplica 7. Continuando essa fração aqui embaixo, como que ela vai ficar? 10 sobre x é igual a 20 vezes 2 vezes 6, que é a mesma coisa que 240, sobre a nossa fração de baixo, que é igual a 24 vezes 3 vezes 7. Tá ok? Quanto que dá 24 vezes 3 vezes 27? 24 vezes 3, a gente sabe que dá 72. Que ao multiplicar por 7, vai se tornar 504. Ok? Vamos lá. Continuando. A gente vai multiplicar meios por extremos, ou seja, 240 que multiplica x, que é igual a 504 vezes 10, ou seja, 5.040. Tá ok? A gente viu que tem zero de um lado e tem zero do outro. O que a gente faz? Corta eles. Logo, x é igual a 504 sobre 24. Tá ok? A gente vai realizar a divisão de 504 por 24, que equivale a 21 dias de trabalho. Tá ok? Esse aqui é o nosso valor que a gente queria descobrir. Vamos lá, mais um exemplo para a gente entender bem essa parte. Se 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos, quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? É a mesma coisa. A gente vai continuar tabelando esses valores e, a partir disso, aplicando nosso conceito da regra de texto composta. Então, a gente está trabalhando com uma grandeza, que é impressora a quantidade de panfletos produzidos, que é o nosso produto, e o nosso tempo em minuto, tá ok? Gasto, vou colocar aqui só T, de tempo, tá bom? Então, vamos lá. Se 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos, quanto tempo gasta 3 dessas impressoras para produzirem 2000 panfletos? Quanto que seria esse tempo? Ou seja, esse tempo é a nossa incógnita, é o nosso x. O que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai isolar a nossa coluna onde está a incógnita, que é o 40x, ou seja, aqui onde é que está meu tempo, e vou analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, se aumenta o meu tempo, a quantidade de panfletos produzidas ela aumenta, ou seja,
diretamente proporcional. Panfleto é o meu produto. Então, pensando nele, o que acontece? Se eu aumento o meu tempo de produção, a quantidade de impressoras ela tende a diminuir para chegar nessa mesma quantidade de panfletos. Ok? Então, vamos lá. Montando a nossa equação, né? Então, a gente vai ter o nosso tempo, ou seja, onde é que está a razão nossa incógnita. 40 sobre x é igual a minha razão das impressoras, 6 sobre 3, que multiplica a minha outra razão, que é 1000 sobre 2000. Vamos lá, ficou fake, né? Vou desenhar uma forma mais bonita aqui para vocês. 1000 sobre 2000. Bom, a gente viu que a nossa grandeza impressora ela é inversamente proporcional. Dessa forma, o denominador vai se tornar numerador e o numerador vai se tornar denominador. Ou seja, a gente vai ter 40 sobre x, nossa primeira grandeza, é igual a essa grandeza aqui, que a gente vai ter que inverter ela, ou seja, o denominador 3 passa a ser o numerador 3 e o numerador 6 passa a ser o denominador 6, multiplicado pela nossa outra grandeza, que é 1000 sobre 2000. Bom, como se trata de uma divisão, a gente tem uma multiplicação, a gente vai cortar os zeros, ou seja, esse cara com esse cara, esse cara com esse cara e esse cara com esse cara. Ou seja, a gente vai ter 40 sobre x, que é igual a 3 sextos, multiplicando 1 meio. Ok? Continuando aqui embaixo, como que isso vai ficar? A gente vai ter 40 sobre x, que é igual a 3 dozeavos. Bom, 13 e 12 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 3 dividido por 12 dá 4. Logo, a gente vai ter 40 sobre x é igual a 1 quarto. A gente tem igualdade de frações, igualdade de razões. Então, como que a gente vai proceder? A gente vai multiplicar cruzado. Logo, isso vai ficar x é igual a 160 minutos. Ou seja, a minha nova quantidade de tempo é igual a 160 minutos. Rapaziada, eu posso ter sido rápido nessa explicação, posso ter parecido um pouco superficial, mas regra de 3 não existe segredo. Vocês têm que praticar e fazer muito exercício disso, ok? Façam nossos exercícios propostos, olhem a resolução desses exercícios pausando o vídeo, olhando parte a parte, que vocês vão ver que isso não é difícil. Basta vocês treinarem um pouco que vocês vão massificar esse conceito, ok? De início eu sei que é um pouco complicado, quebra a cabeça, mas conforme vocês forem refazendo os exercícios e entendendo melhor, o conteúdo vai se tornar muito mais fácil. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Um grande abraço.